Nós continuamos nosso estudo sobre o processo do juízo. Hoje, quinta-feira, 22 de dezembro, o tema é a segunda morte. Se eu dissesse para vocês que quando o cristão morre, sua alma vai diretamente para Deus, para o céu, vai para um estado intermediário, e a dos ímpios já está sofrendo um prévio castigo. E se eu dissesse ainda mais que no futuro, Cristo vai voltar, vai trazer a alma, ressuscitar o corpo e juntá-la novamente e levar a pessoa viva agora para o céu, o corpo dela, corporeamente para o céu. E os ímpios também vão ressuscitar, só que eles serão lançados no inferno, num lago de fogo, e serão atormentados para sempre. Agora, essa é a crença mais popular. A maioria dos cristãos creem assim. Então, como harmonizar o texto de Malaquias, capítulo 4, versículo 1, que diz: "Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo." O texto é muito claro que não vai ficar nem raiz nem ramo do ímpio. Como harmonizar isso? Será que a Bíblia está entrando em contradição? No livro do Apocalipse fala dessa segunda morte. No capítulo 20 de Apocalipse, versículo 6, "Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição", que acontece na volta de Jesus. "Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos." Veja que o texto diz que os santos que ressuscitarão na primeira ressurreição não passarão pela segunda morte. E ainda há outro texto, no versículo 14 agora, diz: "Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo." Veja, no versículo 14 nos diz que esta é a segunda morte, o lago de fogo. E diz também que a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. O que significa isso? Aqui nós temos a personificação da morte e do inferno. Isso representa o fim da morte, que não vai haver morte lá na nova terra, a nossa pátria superior. Não vai existir mais morte, não vai haver inferno, sepultura, não existirá. Essa personificação, ela é para enfatizar que não existirá morte. No versículo 15 diz que aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida também foi lançado para esse lago de fogo, também receberá a segunda morte. Com base no que lemos em Malaquias 4:1, que do ímpio não vai restar nem raiz nem ramo, e com o que lemos aqui, da pessoa sendo lançada nesse lago de fogo, nós podemos entender que haverá destruição total dos ímpios, uma aniquilação. E há um castigo prévio antes, proporcional às obras, mas há depois também a aniquilação final. O pecado não mais existirá, não existirá morte, não existirá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais nada de ruim. Ainda falando sobre a segunda morte, em Apocalipse capítulo 21, verso 8, nos diz que: "Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte." Então aqui temos exemplos de pessoas ímpias que recusaram a salvação em Cristo. O destino delas será também no lago de fogo. Esse fogo que cai do céu, conforme nós lemos em Apocalipse capítulo 20, verso 9, que diz: "Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu." Veja, os consumiu. Nem raiz nem ramo.
segunda morte. Aniquilação total da pessoa, do ímpio, dos demônios, da morte. Não mais existirá. E isso em breve vai acontecer. A primeira ressurreição acontece na volta de Jesus. A ressurreição dos justos, dos salvos, daqueles que não têm parte na segunda morte. Breve vai acontecer na volta de Cristo. Temos que se preparar para esse momento. Espero que você esteja buscando, esteja se preparando. Não importa o quanto você caiu, não importa o quanto você já tropeçou, falhou, pecou. Deus te dá uma nova oportunidade. E Deus está te dando uma oportunidade para você, para mim, hoje, agora, nesse momento. Não podemos mais brincar com a nossa salvação. Temos que pegar firme e seguir a verdade, não importa o que aconteça. Continue aqui estudando a palavra de Deus, continue conosco aqui no canal Leitura Inspirada. Muito obrigado por sua atenção. Que Deus te abençoe.